Olá, gente. Tudo bem? É uma satisfação reencontrá-los em mais esse vídeo, em mais essa videodiscussão, como a gente tem chamado aqui no programa de mestrado profissional no ensino de História, para que a gente possa, então, continuar a discutir o nosso ofício de docente de História e o campo intelectual do ensino de História. Eu sou o professor Adilson Brito, professor do programa de pós-graduação em ensino de História e do mestrado profissional em ensino de História. Estou aqui para dar vazão ao pensamento do nosso tema de hoje. Ok? Professor Francivaldo, como é que vai? Olá, pessoal, tudo bom? Olá, professor Adilson, uma satisfação poder mais uma vez nos encontrarmos aqui. Saudar a todos que estão nos acompanhando. Dizer da nossa satisfação em poder dialogar um pouco mais sobre o ensino de História através da nossa disciplina de Teoria do Ensino de História, com mais um capítulo, com mais uma temática extremamente importante para a formação dos nossos alunos e também para estabelecer um diálogo com o conhecimento histórico. É uma satisfação estar aqui. Bom, a nossa videodiscussão de hoje, ela tem como título Consciência Histórica e Usos Públicos do Passado no Ensino de História. Então nós vamos trabalhar hoje com esse conceito de consciência histórica, o que é isso, qual é a relação que a consciência histórica estabelece com o tempo presente, com o cotidiano da sociedade, e como a gente pode aproveitar isso no ensino de História. Então vocês já viram, logo na vinheta de entrada, três curtos vídeos que circularam muito no Twitter, desde 2015 para cá. Então nós temos o primeiro vídeo, que é um protesto muito interessante acontecido na cidade do Cabo, Cape Town, na África do Sul, no qual estudantes da universidade da cidade do Cabo se manifestaram no sentido de retirar a estátua de um conhecido colonizador britânico, o Cecil Rhodes. Então eles se mobilizaram para poder então depor essa estátua de dentro do campus universitário. Já o segundo vídeo que vocês viram é um curioso vídeo também gravado nos Estados Unidos de uma manifestação de supremacistas brancos norte-americanos em torno da estátua do general Lee, que foi um importante comandante confederado norte-americano que defendia pela guerra a permanência da escravidão negra nos Estados Unidos no século XIX. Então ali você vê que é uma manifestação pública, né, desses supremacistas brancos. E o terceiro vídeo, ele é bem conhecido, circulou muito no Twitter, que foi a derrubada da estátua do conhecido traficante britânico de escravos, Edward Colston. Então, lá em Bristol, em decorrência dessas últimas manifestações antirracistas, que começaram nos Estados Unidos e que ganharam a Europa, os manifestantes públicos, então, derrubaram e jogaram dentro do mar a estátua do Edward Bristol. Então, o que isso tem a ver com história? O que isso tem a ver com o ensino de história? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que são três manifestações públicas, no qual a sociedade começou a se posicionar politicamente contra um passado que foi eternizado em monumentos de homenagem a certas pessoas. A exceção aí é a defesa da estátua do general Lee pelos supremacistas brancos. Mas a gente já começa esta aula com três manifestações públicas, onde vemos claramente a existência do conhecimento da história. Então, já partindo para a nossa primeira discussão, que é sobre esses usos públicos do passado e a consciência histórica, eu passo então a palavra para o professor Francivaldo fazer as vezes dessa discussão. Pois é, muito bem, foi muito bem lembrado pelo professor Adilson dessa relação ou usos que se estabelece do passado no tempo presente.
né? Então, as 3 ilustrações, a partir dos vídeos que foram vistos no início dessa discussão, eles vão dar o tom para o debate que nós vamos fazer aqui, que pressupõe o uso da memória, essa memória que se perpetua em determinados monumentos ou em determinadas representações do ponto de vista, seja pictórico, seja do ponto de vista estrutural, né? Então, nós vamos aqui fazer um debate do que se faz, né, dessa memória que foi preservada para o tempo presente e que hoje se discute, né, o espaço onde essa memória está preservada, o que se faz com essa memória, né? E também há um debate entre os historiadores, né, sobre essa retirada ou não, né, dessas imagens representativas de determinado evento ou imagens representativas de determinados agentes sociais de uma determinada época. Então, o debate é extremamente oportuno e ele dialoga de forma direta, as 3 ilustrações dialogam de forma direta com a nossa proposta de aula de hoje, que é o tema consciência histórica e os usos públicos do passado no ensino de história, que eu acho que é um ponto inicial do texto, e óbvio que a gente está aqui fazendo uma reflexão direta a partir daquilo que propõe o Luiz Fernando Perry, num livro chamado Ensino de História e Consciência Histórica, né? Então, nós estamos dialogando muito, né, com as suas reflexões, mas dizendo que um primeiro ponto, né, um primeiro elemento para que a gente possa trazer a discussão é essa relação dialógica entre a consciência histórica como um instrumento de reflexão sobre o passado, né, numa relação entre passado e presente. Então, o primeiro elemento demarcador, né, é de que a consciência histórica e o uso da consciência histórica, né, ou a formação da consciência histórica pressupõe uma reflexão sobre o passado. E, às vezes, essa reflexão sobre o passado leva à atuação, a atos políticos como os que foram representados no vídeo. É importante nos vídeos, é importante a gente esclarecer o seguinte, né, que o que a gente está debatendo não é o ato em si, nem a legitimidade do ato, né, sejam das derrubadas, sejam, né, dos destinos que possam ser dados a essas imagens. Qualquer ato da ação humana, do ponto de vista da reivindicação ou da luta, ele é legítimo numa dada temporalidade. Então, nós não estamos discutindo a legitimidade, né? Se é correto, se não é correto. Não é isso, né? O que a gente vai discutir aqui, né, é o que levou ou o que leva a essa ação, né? E nesse ponto de vista, a discussão sobre consciência histórica é fundamental, à medida em que nós entendemos, e aqui fica já um recorte de reflexão, é de que a consciência histórica, como um instrumento de uso para a mobilização de determinados grupos sociais, essa consciência histórica pressupõe a levar a determinados atos de mudança e de transformação e, consequentemente, né, de uma reutilização ou uso diferente ou uma nova leitura sobre esse passado. Tá? Em conversas posteriores, a gente volta a retomar essa discussão para a gente circunscrever ela dentro de determinadas características próprias do ensino de história. Professor Adilson. Eu penso que o professor Francivaldo tocou em pontos fundamentais da aula de hoje. Então, já passando para o primeiro ponto da nossa aula, consciência histórica e usos públicos do passado, nós temos aqui a consciência histórica e seus usos públicos. Então, o que essas 3 manifestações mostram? Em primeiro lugar, a presença da consciência histórica. Né? O que é consciência histórica? Então, aqui nós sistematizamos alguns pontos para fazermos comentários gerais, para que a gente possa, então, compreender o que é esse fenômeno social. Bom, primeiro, a consciência histórica implica na construção de identidades individuais e de grupos. Quer dizer, um grupo constrói uma consciência histórica à medida em que ele passa a se reconhecer como grupo. É quando ele passa a se reconhecer como tendo um passado comum.
e um presente circunscrito no mesmo espaço social. Então, esse primeiro elemento é fundamental da consciência histórica. Ela já está na sociedade antes de estar na escola. Isso é importante a gente sublinhar. 2. A consciência histórica incentiva a compreensão e a apropriação, que é a atribuição de sentido, como bem discute Jorn Hussen, do jogo de temporalidades no tempo presente. Quer dizer, a consciência histórica ela é um processo de apropriação e atribuição de sentido no qual os integrantes de um grupo que já construiu uma identidade começam a manejar, a movimentar as temporalidades que constituem o tempo presente. No caso, o passado, o presente e o futuro. 3. A consciência histórica, ela orienta grupos sociais a fazer usos públicos do passado a partir do presente, vislumbrando o futuro que seja melhor para o grupo. Então, é importantíssimo entender que a consciência histórica, ela não é algo teórico, abstrato, centrado somente num conceito quase que metafísico de temporalidade. Não. O grupo, a partir da sua identidade e da sua atribuição de sentido a si próprio, ele faz uso no espaço público dessa identidade e dessa consciência histórica. Tudo bem que às vezes o uso não é o uso adequado às normas de convivência social, como é o caso lá da manifestação dos supremacistas brancos norte-americanos. Mas, sim, eles se reconhecem como grupo e constituem uma consciência histórica. A consciência histórica também existe enquanto um fenômeno inerente à condição humana, não estando restrita a grupos, povos ou culturas da modernidade. Isso é muito importante saber, porque existe uma compreensão da consciência histórica muito relacionada ao iluminismo e à universidade, que vem sendo desconstruída pelas novas teorias do ensino de história. Então, a consciência histórica não é você ter o domínio do conhecimento científico e metodológico da ciência histórica. Já foi isso. Então, muitos intelectuais se apropriaram da consciência histórica nesse sentido. É o caso do Jorge Gadamer, né, que foi muito bem citado pelo Luiz Fernando Serre no livro. Então, vários intelectuais como Jorge Gadamer, Philippe Arrier, né, o francês Philippe Arrier, eles entendiam como consciência histórica o domínio desses elementos cognitivos da consciência universitária, ilustrada e moderna da história. Quer dizer, a ciência da história. Então, não é isso. A consciência histórica ela não está restrita socialmente a nenhum grupo. Ela está colocada como um fenômeno comum a todos os grupos sociais, a todas as culturas e a todas as sociedades em todos os tempos. Então, aquele aluno, aquela aluna que entra na sala de aula, ela já traz ali uma consciência histórica de um grupo do qual ela faz parte. Isso é importante que se entenda para o ensino de história. 5. A consciência histórica manifesta-se antes no contexto social e no cotidiano. Na família, no bairro, na igreja, na televisão. E depois é que ela se manifesta no espaço escolar. Então a consciência histórica, ela é anterior à vida acadêmica ou escolar. Ela está colocada na sociedade. Ela está colocada na realidade. E por último, a consciência histórica possui uma relação intrínseca com o senso comum, que são com essas ideias que são construídas no cotidiano, chamados vulgarmente de senso comum. Né? Então é a partir desse senso comum, que o Jorn Hussen chama de cultura histórica, é que as crianças e os jovens começam a construir e a manejar uma consciência histórica. Então, esse
essa discussão sobre o que é consciência histórica é uma discussão que primeiro parte do contexto da sociedade para o contexto da escola, do contexto das questões colocadas no meio social e depois adentra o espaço acadêmico, ilustrado e erudito da cultura. Não é, professor Francival? Isso mesmo, isso mesmo. Veja que a reflexão que o professor Adilson está trazendo é essa dimensão da consciência histórica do ponto de vista dos usos sociais, né, e as diversas relações que ela estabelece, que é um pouco que a gente observou, né, nas 3 representações audiovisuais do início desse debate, quer dizer, o uso que se faz, né, desse passado a partir de uma percepção da história, de um conhecimento que se atribui a essa história. Quer dizer, é o que a Agnes Heller está chamando de ao mesmo tempo em que eles se percebem enquanto grupo, não é? Que é uma espécie de uma generalidade não refletida, ao mesmo tempo também eles não conseguem dialogar com o restante da sociedade. Eu estou falando mais dos extremistas à direita, quer dizer, e às vezes também os extremistas à esquerda, quer dizer, eles se veem apenas em um grupo, mas não conseguem dialogar sobre o âmbito, né, de outros grupos da sociedade, né? Então, eles não conseguem fazer aquilo que a Agnes Heller chama de universalização, né? Não conseguem construir uma consciência universalizada, né? Do seu próprio grupo, quer dizer, perceber o grupo dentro de um determinado segmento de uma sociedade que é muito maior do que o próprio grupo. Isso é que gera a intolerância, o desrespeito, a desconsideração, o desmerecimento, a violência, os assassinatos, a lógica do extermínio, né, desses grupos e etc. Quer dizer, tem uma série de elementos aí para a gente discutir. Mas, seguindo a nossa percepção, que é como é que a gente consegue trabalhar essas questões, ou como é que isso aparece na relação com o ensino, né? E também na relação com essa formação da consciência num diálogo com a própria pesquisa, né? Quer dizer, essa consciência histórica, ela se constitui como objeto de pesquisa, né, por parte do professor. Como é que ela se dá no ambiente da escola, né, no ambiente do próprio ensino de história? Então, um pouco disso que a gente vai falar daqui para frente, né? Então, do ponto de vista de uma primeira observação sobre isso, é de que nós podemos dizer que essa consciência histórica, ela se constrói a partir de uma conexão, né, variada entre cultura histórica e consciência histórica. Quer dizer, entre aquilo em que se constrói na sociedade, que se aprende no ambiente da sociedade, mas também aquilo que é carregado de valores no próprio ambiente da escola. Então, nessa relação entre escola e sociedade, né, é que se percebe esse processo de construção dessa consciência histórica. E nesse sentido, né, e nessa mediação, é importante porque é essa mediação que vai permitir com que o indivíduo ele saia deste ambiente, que é o ambiente, né, de se enxergar enquanto grupo, quer dizer, ele até se enxerga e se percebe enquanto grupo, mas ainda não se percebe como humanidade. Então, a escola, ela surge nesse debate como espaço de humanização nesse aspecto. Quer dizer, de transformar uma leitura ou uma consciência que está no âmbito do grupo para se perceber no âmbito de uma sociedade mais ampla. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é a construção do pensar historicamente a partir do método crítico da ciência histórica, da historicidade, da relatividade, das narrativas do empirismo, do letramento histórico. Quer dizer, isso tudo faz parte da construção do saber histórico também no ambiente da escola, no ambiente da produção do conhecimento escolar. Quer dizer, o que seria pensar historicamente? É pensar que esse passado, ou que
esses fragmentos que permanecem para o tempo presente, eles foram construídos numa dada temporalidade, né? E por uma dada temporalidade, ele precisa ser compreendido a partir da realidade em que ele foi, né, em que ele foi construído, né? Isso é que significa pensar historicamente. Ora, pensar a partir de um método crítico, né, é justamente dar conta dessa historicidade, mas também perceber que a compreensão de uma dada realidade do passado, ela pode ser utilizada do ponto de vista da busca e da transformação pela sociedade do tempo presente, né? Isso também é um elemento de narrativa. Ora, como é que o aluno vai se perceber assim? Ora, com uma construção narrativa que permita essa compreensão. O que significa dizer que há uma relativização dessa narrativa, à medida em que a narrativa construída pelo professor é um diálogo com um conhecimento historiográfico produzido no ambiente acadêmico, com uma reflexão da realidade do aluno e da realidade da escola. Então, ele sofre aí, essa narrativa sofre uma relativização, né? E essa relativização é que nos permite dizer que essa construção, ela também é uma construção de um novo saber, de um novo conhecimento, né? É claro que isso vai se dar no ambiente da empiria, do empirismo, né? Nós estamos lidando com prática docente, com atuação docente, que é empiria o tempo inteiro, né? É óbvio que essa empiria, ela é toda construída a partir de reflexões teóricas, mas é quando essas reflexões teóricas, elas se materializam, né? É quando o professor vai para a sala de aula, é quando o professor fala com seus alunos, é quando os seus alunos intervêm nas aulas, é quando o professor tem que mediar os conflitos, quer dizer, tudo isso faz parte de uma questão empírica, quer dizer, a construção da consciência histórica, ela se dá nesse ambiente de empiria. Por outro, um terceiro item é que esses comportamentos, eles são baseados numa relação dialógica, né? No senso comum dos estudantes, na problematização dos fenômenos e nas estruturas sociais do tempo presente, numa conscientização política, que é isso que a gente está chamando a atenção, quer dizer, esse comportamento do aluno, quer dizer, essa carga de informação, essa carga de valores que o aluno constrói no ambiente da sociedade, ela é trazida para a escola, mas ela é fundamental também na construção dessa consciência histórica no ambiente escolar, porque ela vai servir ao mesmo tempo de parâmetro para as discussões, mas ao mesmo tempo seja para reafirmar determinados valores, seja para negar determinados valores. Por isso que a escola é fundamental naquilo que a gente chama de uma conscientização universalizada, né? Para pegar aqui mais essas categorias, né, que os autores vêm discutindo. Um quarto item é de que o entendimento das grandes narrativas históricas, a sua formação e manifestação, elas se estabelecem também no cotidiano. E, por último, a construção dessas novas narrativas históricas nos grupos sociais e das suas demandas atuais, digamos assim, é o resultado dessa interação. Então, de forma sintética, em relação a esses dois últimos, que fala do entendimento dessas grandes narrativas históricas e a construção de novas narrativas históricas, é aquilo que objetiva o conhecimento ou a prática docente. Quer dizer, a prática docente é esse processo de transformação dessas grandes narrativas, né, que vem de uma produção acadêmica, né, que vem de uma produção, de uma pesquisa acadêmica, para um outro momento, uma outra narrativa, que é essa narrativa agora mediada por esses conjuntos de elementos que perpassa pelos valores da escola, pelos valores dos alunos, pelas diretrizes da escola, quer dizer, por esses conjuntos de outros valores que vão mediar a produção desse conhecimento histórico e, consequentemente, dessa consciência histórica para uso da transformação, evitando esses elementos que nós estamos chamando de elementos de intolerância, elementos de radicalismo, né, elementos de destruição,
de determinados patrimônios, tá certo? Então, é nessa perspectiva que nós poderíamos associar a construção da consciência histórica com a relação do ensino de história. Perfeito. E eu particularmente acho, professor Francivaldo, que trabalhar com a consciência histórica como pesquisa remete diretamente à aprendizagem histórica. Isso quer dizer que o professor e a professora pesquisador ou pesquisadora precisa estar sempre atento a que tipo de narrativa esse aluno constrói na sala de aula, porque essa narrativa ela é gestada e compartilhada fora da sala de aula. Então essa conexão entre ensino de história, consciência histórica e cultura histórica é fundamental como elemento empírico de pesquisa. Quer dizer, a consciência histórica, ela está na realidade e você pode empiricamente dimensioná-la como pesquisa. Né? Isso é fantástico. Correto. E eu acho que nesse ponto a gente supera a dimensão do Gadamer sobre a consciência histórica como um instrumento de privilegiados, ou como a consciência histórica como algo que só pode ser alcançado por um determinado grupo seleto da sociedade, né? Então, eu acho que a gente rompe com isso porque há uma dimensão aí universalista dessa consciência histórica, né? E, por outro lado, também, nos permite não sermos anacrônicos com essa discussão, quer dizer, a consciência histórica, ou a ideia, ou o conceito de consciência histórica, ele está demarcado historicamente, né? Quer dizer, a década de 70, 60, 70, são as décadas em que esse conceito se consolida, né? Ele é construído e se consolida, né? Então, antes disso não se falava da discussão da consciência histórica, mas a gente pode redimensionar para outras temporalidades anteriores, fazendo a dimensão de que a consciência histórica, quer dizer, é a apropriação que você tem do passado numa perspectiva de transformação da sua realidade. De forma simplista, seria um pouco isso. Trabalhando com essa perspectiva, nós podemos redimensionar esse conceito para outras temporalidades anteriores às décadas de 60 e 70. Né? No entanto, é importante a gente fazer esse registro, né, para a gente fugir da discussão de que é algo apenas, a consciência histórica como algo apenas do século XXI, né, ou como a consciência histórica como algo apenas circunscrito a um determinado grupo ou a um determinado segmento da sociedade. Tá? Perfeito. E não somente isso, particularmente a ciência histórica, ela tem uma grande contribuição a dar na sala de aula. Não como uma imposição desses conteúdos da historiografia, né, que isso já foi bastante discutido entre nós, mas como método crítico, que você pode fazer o aluno pensar historicamente. Por exemplo, fazer o aluno aprender que tudo na vida social tem uma historicidade, quer dizer, é construído de passado. Né? Que toda narrativa, nunca ela é absoluta e totalmente verdadeira, mas ela sempre é uma narrativa que traz uma relatividade, justamente porque ela tem uma historicidade. E, fundamentalmente, é fundamental que se ensine para o aluno que o conhecimento ele vem de uma pesquisa, quer dizer, ele vem de dados empíricos. Né? Então, a gente não está aqui dizendo que o professor, para poder fazer a conexão entre o conhecimento científico e o espaço público, deva privilegiar o conhecimento científico em detrimento do conhecimento social. Não. Na realidade, e nem também se apropriar do conhecimento social somente não trabalhando a sua temporalidade no passado e no futuro. Quer dizer, é a junção dessas duas coisas. Né? Uhum. Isso tem que ser feito com diálogo. Eu gosto muito do trecho em que o Luiz Fernando Serri ele faz alusão ao Paulo Freire. Né? Quer dizer, conscientização é um processo dialógico, quer dizer, é baseado no diálogo de diferentes pontos de vista, no qual o professor ele é descentrado do seu papel de armazém de conhecimento.
e o aluno é aquela folha em branco que vai ser preenchido por esse saber. Não é isso. Quer dizer, trabalhar com a consciência histórica no ensino requer posições não mais tão rígidas na sala de aula, comportamentos mais voltados para a alteridade, para a compreensão e para o diálogo. Somente assim a gente vai poder, por exemplo, fazer com que o aluno consiga identificar as grandes narrativas da história no qual o grupo dele e ele próprio não se enxergam ali. Quer dizer, se há um elemento central nesses usos públicos do passado que esses 3 vídeos mostram, é que a sociedade não mais se contempla com as grandes narrativas. À exceção, obviamente, dos supremacistas, né, que o autor chama de identidades não razoáveis, que de identidades que se chocam com os princípios, né, da nossa sociedade atual, democrática, pluralista. A manifestação na cidade do Cabo e também em Bristol mostram que a sociedade não está mais contemplada com uma narrativa, com uma grande narrativa universalista, na qual somente a história de um grupo se sobrepõe à história de todos os grupos. Então, o ensino de história precisa fazer com que este aluno reconheça essa grande narrativa para poder, então, se reconhecer fora dessa grande narrativa e proporcionar que ele construa essa narrativa do seu grupo a partir do tempo presente, se apropriando e dando sentido ao passado. Por isso que, já no próximo slide, a gente pode ver aí que a consciência histórica ela incentiva uma nova prática profissional do professor e da professora de história. Quer dizer, trabalhar com a consciência histórica não é só identificá-la no espaço público ou no aluno. O próprio profissional de história, ele também constrói a sua consciência histórica, lembrando o texto da Ana Zavala, né? Quer dizer, aí existe uma grande distância entre, por exemplo, a formação do professor e a aula que ele ministra, entre o currículo de história e os conteúdos que ele ministra. Então, a consciência histórica ela exige uma nova prática profissional. A disciplina histórica e sua didática de sala de aula precisa fomentar, a formação para a cidadania e para a política. Eu, particularmente, não vejo essas duas dimensões separadas. Quer dizer, ser cidadão é atuar politicamente na realidade. Tem que fomentar o amor à pátria, uma espécie de civismo, né, como bem fala o Serri. Mas não é aquele civismo alienante, homogêneo, né, que, por exemplo, os regimes militares na América Latina impuseram ao ensino de história. Não é esse civismo passivo. É um civismo no qual você construa cada vez mais a pluralidade e a densidade democrática na sociedade. E a partir do conhecimento da história, do conhecimento escolar da história. Tem que também fomentar o interesse coletivo acima do individual. Quer dizer, a história não é mais compreendida como sendo feita pelos grandes homens há muito tempo na historiografia. Mas parece que isso não está posto para a sala de aula. A gente continua numa narrativa muito universalista, na qual os grandes homens brancos europeus é que fazem a história. Então, trabalhar com a consciência histórica requer uma atitude profissional na qual se reconheça que os variados grupos eles têm espaço no tempo presente e na sua historicidade do passado e nas expectativas de futuro que a sociedade constrói, né? E, fundamentalmente, a gente já discutiu isso em outro vídeo, é fundamental que esse novo profissional ele se interesse pela aprendizagem dos alunos e alunas. Quer dizer, como eles aprendem a história? O que informações e saberes eles se apropriam para aprender história? Então, o ensino de história requer um comportamento novo do profissional, voltado para a construção da identidade coletiva e o seu uso público responsável. Isso é fundamental, né? Então, quando eu vejo, professor Francivaldo, aquele vídeo, por exemplo, da sociedade britânica derrubando a estátua do traficante de escravos em Bristol, agora, recentemente, no mês passado, eu penso que ali há um grande espaço
para o conhecimento da história escolar ali na Europa. Né? Quer dizer, eles podem estar construindo essa rejeição a um monumento, a um patrimônio que relembra a dominação branca no passado, a partir do que eles aprenderam na escola, mas também pelo que eles aprenderam nos movimentos sociais. Então, há uma consciência histórica ali, e há uma consciência histórica anterior à escola que nós temos que trabalhar no ensino de história. Esse novo profissional precisa compreender criticamente a organização política e social do seu tempo, assim como identificar os seus problemas e possíveis soluções. Quer dizer, é inaceitável que um profissional de história ele não conheça como a nossa sociedade agora se organiza. Quais são os problemas dessa organização? Quer dizer, não é possível mais a gente partir sempre do livro didático, da historiografia, rejeitando essa sociedade. Quer dizer, a consciência histórica ela também tem que ser construída pelo profissional na sua interação com essa realidade em que ele está e o aluno está. Uma outra importante postura é reconhecer e prevenir a existência de identidades não razoáveis e construir a alteridade. Aí entra o vídeo, por exemplo, dos supremacistas brancos em Charlottesville. Né? Quer dizer, tu tens ali uma manifestação pública que parte de uma identidade que não é razoável, uma identidade racista, uma identidade supremacista branca, né, que se aglomera em torno de uma estátua que representa um passado escravocrata, um passado de dominação sobre os negros, os indígenas, os latinos, né, e que se manifesta num racismo agora no tempo presente. Quer dizer, um profissional de história e a sua didática precisa fazer com que esses estudantes reconheçam essas identidades não razoáveis, quer dizer, racistas, sexistas, fundamentalistas, e que a gente possa, então, trabalhar essas identidades a partir de um ensino de história que construa identidades responsáveis com o mundo em que vivemos. E, por último, é fundamental para esse profissional de história construir narrativas com fundamentação mais ou menos metódica e compreender as narrativas sociais da mídia, da política e da alta cultura, ou cultura erudita. Aí entra o que o Jordan Hussey chama de ciência histórica. Quer dizer, o que a ciência histórica tem a nos oferecer no ensino de história? É menos os conteúdos e mais o seu método crítico, para nós podermos, então, ensinar para essas crianças e jovens a compreenderem por que a mídia se expressa de uma certa maneira, por que os políticos se expressam de uma certa maneira, por que os eruditos e até mesmo os cientistas se expressam com certo discurso. Quer dizer, por trás desse discurso sempre há um sentido grupal, histórico, identitário colocado. Então, isso lembra muito, professor Crucivaldo, por exemplo, a leitura do Michel Foucault, não é? Ou então também as leituras que se baseiam na construção do discurso. Né? Quer dizer, o discurso ele nunca é neutro, ele nunca vem de um não lugar. Ele sempre tem um lugar, e esse lugar sempre é histórico. Não é, professor Crucivaldo? O senhor concorda com isso? Concordo. Eu queria só deixar uma questão, acho que um ponto já conclusivo para as nossas observações aqui tratadas, que é considerar todos esses elementos que foram aí apontados na sua fala, professor Adilson, como instrumentos para pesquisa no âmbito da história e no âmbito do ensino de história. Né? Quer dizer, isso pode ser objetos de pesquisa, é aquilo que o que poderíamos chamar de uma captura da consciência histórica. Quer dizer, essa captura da consciência pressupõe o seu uso do ponto de vista da pesquisa, como ser objeto a ser pesquisado. Né? E no âmbito do ensino de história, que é o nosso objeto maior de reflexão aqui, né? Quer dizer, no âmbito do ensino de história, nós podemos fazer isso observando a atuação dos professores, como ele lida com os conteúdos, né? Como constrói as sequências didáticas para apresentar aos seus alunos, como os alunos refletem essa aula, né?
como reflete essa narrativa que o professor apresentou, que usos eles fazem, os discentes, desta narrativa, né? Que significado eles atribuem, quer dizer, tudo isso são elementos que perpassam, de alguma maneira, essa perspectiva, né, da consciência histórica como objeto de reflexão. E, por último, uma última questão é perceber que a história, por um longo tempo, nós achamos que esses fenômenos do tempo presente não eram objetos das nossas reflexões, né? Então, nós deixávamos isso muito a cargo dos sociólogos, principalmente dos sociólogos, né? Ou às vezes também dos antropólogos e tudo. Mas não era muito a nossa preocupação, porque nós entendíamos que nós precisávamos olhar para os eventos cristalizados numa dada temporalidade, quer dizer, não esses eventos que estavam em processo de construção, ou de movimento, ou de mudança, de transformação. Eu acho que hoje está nos cobrando, a sociedade nos cobra, enquanto historiadores, uma outra postura sobre esses eventos, quer dizer, ela nos cobra um outro olhar sobre isso. E esta reflexão sobre a consciência histórica, ela é fundamental nesse debate, porque ela nos coloca na responsabilidade, enquanto historiadores, de não esperarmos a consolidação dos eventos, mas pensarmos os eventos no seu uso cotidiano, né, que as pessoas vêm estabelecendo sobre eles, ou na atuação do indivíduo no momento do seu protagonismo. Então, isso também é um objeto de reflexão do historiador. Eu acho que aí a gente delimita um outro marco de atuação, né? Inclusive muito radical nesse aspecto, né? Que não é apenas uma história do tempo presente, né? É uma história do tempo presente, mas é uma história em um permanente movimento de mobilidade da sociedade, de transformação da sociedade. Então, os 3 vídeos, como foram apontados no início do debate, os 3 vídeos, eles são objetos de reflexão permanente dos historiadores, de uso dos historiadores para compreender essa sociedade, né? Então, é muito importante, né, essa leitura da consciência histórica como um instrumento de uso da sociedade, de mobilização da sociedade, né, a partir de uma leitura que ela faz sobre o passado, porque ela nos ajuda a entender o movimento do tempo presente dessa sociedade, né? E como ela vai construindo a sua própria história. Quer dizer, o historiador, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: o historiador, ele reflete sobre os eventos do passado e o seu processo de construção, mas ele também pode refletir sobre os eventos do tempo presente e os seus processos de construção, de reformulação, de alteração, nesse permanente dia a dia, digamos assim, de vivência, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que fica, né, desse aprendizado a partir dessas leituras que dialogam com a construção conceitual da consciência histórica. Professor Adilson. Eu diria, professor Francivaldo, que o historiador, atualmente, ele não somente reflete, mas ele precisa se posicionar no debate público. Então, a consciência histórica, ela é um fenômeno que também nós, profissionais do ensino de história e também da pesquisa histórica, temos que construir. Quer dizer, conhecimento histórico, ele tem que ser apropriado no debate das grandes questões que nos permeiam atualmente. Então, olha, nesse momento de pandemia, né, global, nós tivemos manifestos antirracistas, né? Nós estamos tendo problemas com a exclusão, por exemplo, dos indígenas, né? Dos pobres, desses testes de Covid-19. Né? Então, você tem uma sociedade que é hierarquizada e que se manifesta nesse cotidiano, inclusive nesse cotidiano pandêmico. Né? Porque não é qualquer um que tem condições financeiras de pagar por um teste, né, para saber se está ou não infectado com o novo coronavírus. Né? Então, isso remete a uma sociedade que é hierarquizada. Isso está colocado no cotidiano. Então, a gente não deveríamos somente, a partir da leitura do Fernando Serra, não deveríamos somente refletir,
mas nos posicionarmos publicamente. E aqui eu estou falando com professores aqui da nossa Amazônia, do nosso Pará, que são muito ativistas nas questões políticas. Não é? Quantas vezes nós dois mesmos já saímos no espaço público e encontramos as manifestações pela defesa da educação, pela defesa da saúde, da cultura, os professores e professoras lá. Né? É uma grande congregação de professores e professoras. Quer dizer, a gente tem uma atuação no espaço público, uma atuação política, mas que a gente precisa dar um revestimento mais histórico também. E não somente na nossa atuação, também no ensino que a gente constrói com os alunos na sala de aula, que tem que ser a partir de um diálogo oriundo das questões postas na nossa sociedade no tempo presente. Então, esse é a grande questão colocada por esse livreto de bolso, né? Esse livreto do Luiz Fernando Serri, Ensino de História e Consciência Histórica, que é a âncora da nossa discussão de hoje. Então, gostei bastante, espero que vocês gostem e nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau, professor Francivaldo. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Acho que foi um debate bastante oportuno e bem à vontade para a gente dialogar. Um outro momento a gente retoma essa discussão. Professor Adilson, um forte abraço. Nos vemos em outro momento. Abraço a todos. Se posicione aqui no nosso chat do YouTube. Pode fazer perguntas, enviar questionamentos, sugestões e, por que não, colocar a sua visão de mundo. Tchau, até a próxima oportunidade.